Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo vários historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava a todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e também na prática da vida cristã. Mas a reforma não tratou apenas de questões religiosas. Ela também teve implicações econômicas, políticas e sociais e contribuiu grandemente para as artes e também para a educação. No programa de hoje nós temos um entrevistado muito ilustre, o doutor Oswaldo Hack, que é doutor em Ciências da Religião, é teólogo, professor também da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E hoje eu tenho a satisfação de entrevistá-lo a respeito de um livro que brevemente será publicado, de sua autoria, intitulado A Reforma Protestante no Sul do Brasil, Herança Europeia e Interpretações Norte-Americanas. E quando eu li o sumário do seu livro, professor, eu fiquei muito entusiasmado, porque a sua obra traz pesquisas de temas que raramente são tratados e alguns acho que nunca foram tratados. Então esperamos ansiosos pela publicação do seu livro, que brevemente se dará. E é um prazer recebê-lo hoje aqui no programa Redescobrindo a Reforma. Bem, eu quero começar então lhe perguntando que quando o professor trata do protestantismo brasileiro, o que no seu livro o professor quis dizer com a expressão o silêncio protestante? Bom, é uma satisfação estar aqui nesse programa e participar. A minha intenção ao fazer um levantamento do protestantismo sul brasileiro, primeiro porque a minha região e toda a minha família, a imigração alemã, e a gente participa daquela história. E a gente percebeu que o protestantismo, ele teve duas tentativas, a francesa e a holandesa, que nós conhecemos pela história do Brasil. Como foram mal sucedidas ou impedidas pela própria política do governo e eclesiástico naquela época, praticamente os protestantes sumiram da história do Brasil, pelo menos como organização, como projeto. Certo. Só vieram a aparecer novamente em 1824, em Nova Friburgo, quando chegaram aqueles imigrantes, suíços, franceses e alemães, para fundar uma comunidade protestante. Então, realmente, nós ficamos um bom tempo sem uma mensagem diferenciada do catolicismo dominante. E como é que se deu o início dessa imigração protestante no Brasil? Quais são as faces desse protestantismo? Olha, o protestantismo, praticamente ele está mais radicado no sul, o início dele. Porque Nova Friburgo foi um episódio quase que à parte. Certo. Mas a partir desse momento, o imperador Dom Pedro II, que tinha o parentesco por parte de sua esposa muito lá na Europa, ele se entusiasmou com a cultura europeia, com o desenvolvimento europeu, com a população que estava lá, e o Brasil estava carente de colonização, de ocupação. E então o imperador abriu as portas do Brasil para essas imigrações. E nós tivemos a imigração europeia bem forte, contínua, de alemães, italianos e poloneses e outros países que vieram aceitando o convite do imperador. E o protestantismo veio junto, principalmente com o grupo alemão. Foi uma época, então, muito difícil, porque não era muito fácil implantar, chegar, adaptar-se. Eles tiveram várias dificuldades, não foi, professor? Sim, muita dificuldade. Primeiro porque eles eram encaminhados a núcleos coloniais que eram criados, muitas vezes isolados. Eles não tinham uma facilidade, eles tinham que abrir a mata, construir suas casas, suas estradas, cultivar.
E o grande problema que a gente percebe na história do protestantismo é que a igreja da Alemanha, a igreja luterana, ela não tinha pastores para acompanhar esses imigrantes. Então as famílias ficavam desassistidas e muitas vezes elas até abandonavam ou ficavam indiferentes à religião por falta de uma assistência continuada. Uhum. Mas os núcleos foram sendo abertos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e depois alguns para o Paraná, e começaram a povoar aquela região, né, buscando se fixar, e a religião foi junto, o protestantismo sendo semeado junto com os imigrantes. Teve um grupo que se destacou mais do que o outro? Em número de pessoas, o luteranismo, os luteranos, eles vieram em grande número, fazendo grandes núcleos. Então, cidades importantes no Rio Grande do Sul, como Novo Hamburgo, aquela região de São Leopoldo e outras, e Santa Catarina, Blumenau, Joinville, que são as cidades principais da história, eles vieram em grande grupo e depois não apenas mais como agricultores, mas como artesãos, como fundadores de fábricas, né? E eles trouxeram outras profissões. Certo. E isso foi fixando então o grupo, mas os luteranos em princípio foram os mais fortes, os destacados. Professor Hack, o que foi o protestantismo missionário? Porque o seu livro fala de estratégias, de divergências religiosas. Sim. E até de interpretações divergentes também. O que significa isso no seu livro? O que o senhor pode nos dizer sobre isso? Daqui a pouco, logo depois do intervalo. Fique com a gente. A Reforma em Livros. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Precursores da Reforma. Eles pensavam poder abafar e vencer a verdade, que é sempre vitoriosa, ignorando que a própria essência da verdade é que quanto mais quisermos comprimi-la, mais ela cresce e se eleva. Jan Hus. Jan Hus viveu entre 1369 e 1415 e foi um pensador e reformador que, em seu tempo, defendeu uma reforma eclesiástica que não foi aceita. Ele foi excomungado pela Igreja Católica em 1410, condenado pelo Concílio de Constança e morreu queimado vivo em 1415. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Oswaldo Hack, doutor Oswaldo Hack, o que foi o protestantismo missionário. Porque o doutor fala no seu livro a Reforma Protestante no sul do Brasil, sobre divergências de interpretação, controvérsias religiosas, estratégias também. O que foram essas coisas? Na verdade, quando nós destacamos a diferença entre o protestantismo chamado de imigração, os imigrantes que vieram da Europa, com o protestantismo norte-americano há bastante diferença. Primeiro porque os europeus vieram para ficar, para se fixar, para criar colônias, núcleos, cidades. E além dos alemães, nós tivemos os batistas que vieram da Letônia, da Rússia, da Polônia, tivemos da Suécia. Então nós temos lá outros grupos protestantes vindos da Europa. E mais recentemente, há 100 anos passados, os holandeses chegaram no Paraná também. Nós temos grandes comunidades dos chamados holandeses reformados. Mas o americano,
eu coloco no livro, a diferença é que eles não vieram trazendo imigrantes, eles não vieram trazendo pessoas. Foram os missionários que vieram sozinhos para propagar o protestantismo, que para eles, na época, era o protestantismo ideal. Porque a América do Norte havia sido fundada sob a bandeira do protestantismo inglês, sim, dos puritanos, tanto batistas, presbiterianos e luteranos, e congregacionais, e eles vieram agora dizendo, olha, nós temos o evangelho, a cultura ideal, a mensagem ideal para uma nova sociedade. Até alguns historiadores falam do novo homem. Eles anunciavam que ia surgir uma nova sociedade com aqueles valores que eles estavam transmitindo. Sim. Então houve uma pequena divergência de ponto de vista, porque os europeus que trouxeram a cultura, a sua etnia, as suas convicções, acharam que também tinham, e acham até hoje, que tem também, são herdeiros da reforma. Sim. E as igrejas oriundas do norte-americano, dos missionários, entre elas ali metodistas, presbiterianas, batistas, congregacionais, elas têm, parece que um discurso um pouco mais agressivo, que eu chamo de conversionista. Anuncia-se o evangelho para trazer a pessoa para a sua comunidade, ou para o seu grupo. Eles se chamam, as pessoas não gostam de falar, mas de um proselitismo religioso. É quando se tenta trazer alguém para o seu grupo. Isso. Né? Então, lá no Sul, a gente percebe que há uma convivência e respeito entre os grupos, porque todos se consideram herdeiros da reforma. Uns vindo dos Estados Unidos, outros da Europa, e há essas divergências de liturgia e de teologias, às vezes, mas mantemos ainda a comunhão. Professor, como se deu, né? Como se desenvolveu, ou como se desenvolveram as missões presbiterianas no sul do Brasil? No sul do Brasil, os presbiterianos começaram em 1877 com um pequeno projeto na cidade de Rio Grande, que era o principal porto na época, lá no sul, próximo ao Uruguai. Certo. E como chegavam muitos marinheiros e muitas pessoas estrangeiras, um missionário foi lá e abriu um trabalho. Mas o trabalho teve pouca duração, porque o missionário foi embora e o trabalho foi transferido para a Igreja Episcopal, que era outro grupo norte-americano que estava ali e muito próximos, né? Mas depois daquela experiência, também houve uma época que não se falou muito em missões americanas. Na verdade, a missão chegou mesmo para ficar no final do século XIX, aliás, do século XIX. Porque aí eles vieram com o propósito de estabelecer igrejas, escolas, obras sociais, e aí realmente, não só lá no sul, mas no Brasil inteiro. É a história presbiteriana do Simonton, mas que lá no sul só começou a chegar em 1880 para frente. No Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul agora, porque o Rio Grande também deixou um bom tempo de ter presbiteriano lá. Eu sempre ouço falar que no Rio Grande do Sul é bastante fechado para a evangelização, né? Professor, eu não diria isso. Okay. Eu diria que eles entendem o evangelho de maneira diferente. Que interessante. Por ser herança europeia. Okay. Eles se consideram cristãos. Eu sei que para o norte-americano ele ensinou que cristão é quem está no grupo da visão norte-americana. No grupo X. Mas a visão europeia também se considera cristã. Certo. Tanto holandeses como luteranos, eles se consideram cristãos. Dr. Oswaldo Hack, quais foram os acontecimentos, os fatos mais importantes no protestantismo brasileiro do século XX?
daqui a pouco, logo após o intervalo. A Reforma em Livros. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Estamos de volta ao programa Redescobrindo a Reforma e hoje aqui entrevistando o professor Dr. Oswaldo Hack, que é autor de livros, está preparando mais um, brevemente será publicado, o seu livro A Reforma Protestante no Sul do Brasil, Herança a Europeia e Interpretações Norte-Americanas. Professor, já falamos vários aspectos aí sobre o seu livro, sobre o protestantismo no Brasil, no sul do Brasil. Agora, quais são os principais desafios? Quais foram os fatos mais importantes que aconteceram no protestantismo brasileiro no século XX? Bom, no século XX eu creio que nós podemos destacar dois fatos que mexeram com o protestantismo, tanto europeu como norte-americano. Primeiro, o ministério feminino, a abertura para que as mulheres participassem da direção da igreja, dos ministérios, as pastoras que começaram a surgir, e que para a herança europeia isso era normal, foi normal, tranquilo. Para os de origem norte-americana, ainda há bastante resistência. Principalmente presbiterianos e batistas que ainda têm algumas visões diferentes ou interpretações diferentes. Então eu creio que o Ministério Feminino, ele realmente mexeu bastante com a maneira de pensar, de agir e até ver a comunidade, as igrejas, né? E outro fato, creio que também abalou bastante, foi a proposta ecumênica, que surgiu na década de 1960, provocada pela própria Igreja Católica, que estava querendo unir os irmãos separados, e realmente mexeu com as igrejas, porque algumas entraram nesse projeto, e os luteranos, os episcopais, os metodistas também haviam entrado bastante, mas recuaram recentemente. E os outros não entraram, principalmente da linha norte-americana. E isso então criou uma certa dificuldade, até um desafio para o nosso protestantismo no Sul, de aproximação. Uhum. Por causa dessas interpretações que entraram teologias diferentes, né? E o Ministério Feminino, até que ponto podemos participar de cerimônias chamadas ecumênicas. Né? Uhum. E, então criou realmente, foi um grande desafio e continua sendo. Embora atualmente não se fale mais muito em ecumenismo, porque ele arrefeceu um pouquinho, os resultados não foram os esperados. Né? Agora, professor Hack, quais são os desafios para o protestantismo ou para o presbiterianismo, então, trazendo mais para dentro de casa, no século XXI? Quais são os principais? Bom, eu creio que o maior desafio para o protestantismo, e vamos pensar do nosso lado presbiteriano, é o uso excessivo da televisão, ou dos meios de comunicação. Principalmente esses meios online, ao vivo. As redes sociais. As redes sociais. Por quê? Porque as igrejas estão usando muito esses meios. E a pessoa se acomoda e assiste em casa, no seu computador, na sua televisão. Culto online. Online, em casa, acomodado, com a família, ou em qualquer lugar. E ele
perde aquele compromisso comunitário A comunhão. e a comunhão com as pessoas. Eu tenho falado recentemente nas minhas mensagens, o chamado cristão virtual. Que ele está ali com o seu controle remoto, quando ele não gosta de um programa, ele passa para outro, e ele fica o tempo todo ouvindo várias mensagens, várias teologias, e no fim ele fica um cristão muito eclético. Exatamente. Ele não acredita no fim mais em nada. E como ele se torna mais virtual, porque ele fim de semana não saiu de casa, ficou com a família, volta ao trabalho durante a semana, não tem comunhão com os irmãos, como a gente chama, nós estamos criando um sério problema de doutrina bíblica, que a gente chama da comunhão dos santos e a perseverança dos santos. Aqueles que acreditam, vivem juntos. É verdade. A gente vê muito... É a fundação da igreja primitiva apostólica. Eu estava me lembrando disso agora. De Atos 2:42. Isso. Então eu creio que esse vai ser um dos maiores desafios, porque há igrejas que não estão conseguindo uma solução. Né? E eu acho que outro grande desafio são as mega igrejas que estão surgindo, igrejas empresa, que oferecem o produto que o cliente quer. Exatamente. Então eles fazem aquelas promoções de programas especiais, as pessoas vão, ou a hora da bênção, a hora da cura, ou a hora do milagre, ou qualquer hora assim importante, a hora da fogueira santa, né? E as pessoas vão, porque estão desesperadas. E o protestantismo, porque muitos veem esses grupos como protestantes, embora haja restrições, Claro. Né? Claro. Eles estão vendo que nós estamos deturpando aquela mensagem da reforma, que é a pregação da Bíblia como ela é e o que ela contém. Então a gente precisa muito de uma volta à reforma, não é, professor? Precisaríamos voltar aos princípios da reforma, sim. Agora, eu creio que a grande dificuldade, eu podia dizer, professor, que seria outro desafio, é a nossa livre interpretação. O protestante, ele nasceu com essa liberdade de interpretação. E isso também... E isso, há momentos que prejudica, porque cada um pensa que tem os seus direitos e a sua razão de ser. Aí, se não há concordância eclesiástica, conciliar, ele sai e funda uma igreja para ele. Aí, mais uma igreja que apareceu por causa da divergência. Tive o prazer, a satisfação de entrevistar aqui hoje o professor Oswaldo Hack, autor de livros, professor, doutor em Ciências da Religião, está preparando um livro, será publicado dentro de poucos meses, sobre o protestantismo no sul do Brasil. E pelo sumário pude perceber um livro rico de detalhes e de questões que geralmente não são tratadas. Então, um livro que trará bastante novidade. Professor, muito obrigado pela sua presença, que muito enriqueceu o nosso programa. Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua caminhada. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Agradeço também a audiência de todos vocês e até o próximo programa. Deus os abençoe. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Educação escolar cristã. História, conceitos e práticas pedagógicas. Organizado por Davi Charles Gomes. Da abordagem histórica da educação cristã às questões filosóficas da prática educacional, livro destinado a educadores de instituições de ensino que buscam a excelência na educação aliada à cosmovisão cristã reformada. Entre a Bíblia e a Espada,
uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. A primeira igreja protestante do Brasil, Igreja Reformada Potiguara, de 1625 a 1692, de Jaqueline de Souza. A obra relata o surgimento da primeira igreja protestante em solo brasileiro, fruto da ocupação holandesa no Nordeste, de 1630 a 1654. A Igreja Reformada Potiguara nasceu da união de índios e holandeses reformados e vem ser a primeira igreja evangélica indígena das Américas. Protestantismo e História, Brasil e França na visão de Émile Leonard. Organizado por Marconi Bezerra Carvalho, o livro reúne artigos do renomado historiador francês, que foi professor da Universidade de São Paulo de 1948 a 1950. A obra é indicada para historiadores, teólogos, estudantes, pesquisadores e interessados na história do protestantismo no Brasil. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista. Precursores da Reforma. Com as palavras: "O Senhor sofreu tanto por mim", terminou a vida terrestre de um dos maiores e mais dedicados mártires de todos os tempos, Jerônimo Savonarola. O monge italiano viveu entre os anos de 1452 a 1498 e, na sua época, atacou a corrupção da igreja. O pregador foi ameaçado, excomungado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, acabou sendo queimado em praça pública.